Boa noite a todos, meu nome é Juan e junto de meus colegas Eduardo, Fernando e Maicon estarei explicando a respeito da criação de um projeto utilizando a orientação a objetos. Iniciarei introduzindo o que é a orientação a objetos. A orientação a objetos é um paradigma aplicado na programação que visa utilizar de referências do mundo concreto para a modelagem e construção de um software. Esse paradigma se baseia em dois conceitos fundamentais: o conceito de objetos e o conceito de classes. A criação da orientação a objetos teve seus primeiros passos ainda no início da década de 60, no Centro Norueguês da Computação, por Quincy Nibert e Olen Rondon, através da linguagem Simula 67. Porém, a PO teve maior visibilidade no início dos anos 70, no projeto de criação da linguagem Smalltalk, na Xerox PARC, em Palo Alto, na Califórnia, sendo o líder do projeto o biólogo e matemático americano Alan Kay, considerado um dos criadores da programação orientada a objetos, que em suas mais famosas frases afirmou: o computador ideal deve funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula se relaciona com outras, a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Uma classe pode ser definida como uma descrição das propriedades ou estados possíveis de um conjunto de objetos, bem como seus comportamentos e suas características. Por exemplo, vamos criar uma classe chamada carro e definir os seus atributos e os seus métodos. Os atributos são as propriedades de um objeto ou as suas características. Os atributos definidos nessa classe são cor, ano de fabricação e marca. Já os métodos são as ações que um objeto pode realizar ou comportamentos que o mesmo pode ter. Os métodos definidos nessa classe são ligar, acelerar e desligar. Um objeto pode ser definido como uma entidade criada a partir de uma classe que possui atributos e métodos definidos como modelo. Por exemplo, vamos criar um objeto de nome carro1 que passa a receber os métodos e atributos definidos pela classe carro. A orientação a objetos pode ser definida por 4 pilares fundamentais, sendo eles o encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a abstração. O encapsulamento é a prática de esconder os detalhes de implementação de uma classe e expor apenas uma interface pública para interagir com ela. Isso significa que os atributos de uma classe devem ser privados e o acesso a eles deve ser feito somente por meio de métodos públicos. Utilizando o exemplo da classe carro, temos o atributo cor, que está privado. Deve-se criar um método público para ter acesso a esse atributo. No caso, estamos criando um método chamado definir cor para setar o valor da cor ou modificá-lo, e outro método chamado obter cor para fazer um get ou obter o valor setado. A herança é um princípio que permite criar novas classes baseado em classes já existentes. A classe que é herdada é chamada de classe base ou superclasse, e a nova classe criada é chamada de classe derivada ou subclasse. A herança permite a reutilização de código, facilitando a criação de hierarquias de classes e promovendo a extensibilidade do sistema. Nesse exemplo, temos uma superclasse pessoa, com as suas subclasses pessoa física e pessoa jurídica. A subclasse pessoa física possui os dois atributos de sua superclasse, nome e endereço, e possui o seu atributo particular, CPF. O mesmo acontece com a subclasse pessoa jurídica, porém sua particularidade é o CNPJ. O polimorfismo é o princípio que permite que um objeto possa ser referenciado de várias formas, ou seja, um objeto de uma classe pode agir como uma instância da sua própria classe ou de qualquer uma das suas superclasses. Isso permite tratar objetos de diferentes classes de maneira uniforme, simplificando o código e aumentando a flexibilidade do sistema. Ele permite que classes pertencentes a uma mesma linha de herança possuam comportamentos diferentes para o mesmo método. Nesse exemplo, temos a superclasse quadrilátero. Nela está definido o método calcular perímetro. Nas classes abaixo, apesar dos métodos serem os mesmos da classe mãe, seu comportamento muda, pois são diferentes entre si. A superclasse quadrilátero é uma classe abstrata, enquanto as classes herdadas abaixo são as classes concretas. A abstração é o processo de identificar os atributos e comportamentos essenciais do objeto e modelá-los em uma classe. Ao abstrair, eliminamos detalhes desnecessários e nos concentramos apenas nas características importantes. Desta forma, podemos criar classes que representam conceitos do mundo real de forma mais precisa e eficiente. Na imagem a seguir,
vemos como duas pessoas podem aplicar os conceitos da abstração de formas diferentes. A senhora à esquerda, ao observar o gato, o enxerga como uma criatura macia. Já a veterinária vê o animal como um ser vivo composto de órgãos, pois a sua profissão requer um nível de abstração mais baixo, enquanto a senhora requer um nível mais elevado. Cada pessoa vê as características essenciais do animal da sua própria maneira. Boa noite a todos. Vamos começar com UML, Unified Modeling Language. A UML é uma linguagem padrão para a modelagem de sistemas de software. Ela nos permite desenhar o software antes mesmo de começar a codificação, através de diagramas que representam sua estrutura e comportamento. Esses diagramas são como mapas que nos ajudam a visualizar como os componentes do sistema interagem entre si e como as informações fluem através deles. Isso garante um desenvolvimento mais eficiente e alinhado com as necessidades do usuário. A OML gera artefatos visuais que servem como guias durante a construção do software, facilitando a comunicação entre desenvolvedores e clientes. Em resumo, a OML ajuda a tornar as ideias e conceitos de um projeto de software mais claros e precisos, desde sua concepção até sua implementação. Diagrama de classes. Um diagrama de classe é uma representação visual da estrutura e das relações entre as classes em um sistema. Imagine-o como um mapa que nos guia pela arquitetura do software. Cada classe no diagrama representa uma tabela no banco de dados. Portanto, encontrar as classes corretas é crucial. Como? Identificando objetos com características semelhantes. Para isso, usamos o conceito de abstração. Abstrair significa focar nos aspectos essenciais do cenário, eliminando o que não é necessário. No desenvolvimento do diagrama de classes, começamos com um cenário específico. Passo a passo, identificamos as classes-chave e suas relações. Esse processo nos permite estabelecer as ligações e cardinalidades necessárias. Em resumo, os diagramas de classe não apenas visualizam a estrutura do sistema, mas também nos guiam na identificação das classes e na definição das relações entre elas, fundamentais para o desenvolvimento de um software robusto e eficiente. Diagrama de objetos. Um diagrama de objetos UML representa uma instância específica de um diagrama de classes em um determinado momento. Quando representado visualmente, verá muitas semelhanças ao diagrama de classes. Um diagrama de objetos incide sobre os atributos de um conjunto de objetos e como eles se relacionam entre si. Por exemplo, neste diagrama de objetos abaixo, as três contas bancárias estão relacionadas ao próprio banco. O nome da classe mostra os tipos de contas, poupança, corrente e de cartão de crédito, que um determinado cliente poderia ter neste banco. Os atributos de classe são diferentes para cada tipo de conta. Por exemplo, o objeto do cartão de crédito possui o limite de crédito, enquanto a poupança e a conta corrente possuem taxa de juros. Diagramas de objetos não são apenas um caso de uso bancário. Podem ser criados diagramas de objetos para árvores genealógicas, departamentos corporativos ou qualquer sistema ou domínio em que existam entidades ou componentes que se relacionem entre si de alguma forma. No exemplo, as entidades são formadas por contas bancárias, representam as diferentes instâncias de contas que os clientes possuem no banco. As entidades específicas são conta poupança, conta corrente e cartão de crédito. Banco representa a instituição financeira que gerencia e oferece os serviços de contas bancárias aos clientes. Dentro dos componentes A, classes. São as estruturas de modelagem que definem os tipos de entidades no sistema. No exemplo, as classes seriam conta poupança, conta corrente e cartão de crédito, cada uma representando um tipo de conta bancária. Objetos são as instâncias específicas das classes. Por exemplo, um objeto específico poderia ser conta poupança de João ou cartão de crédito de Maria. Atributos são as características específicas de cada objeto. No exemplo, os atributos das contas bancárias podem incluir saldo, número da conta, taxa de juros, etc. Relacionamentos indicam as associações entre as entidades. No exemplo, as contas bancárias estão relacionadas ao banco, indicando que pertencem a ele ou são gerenciadas por ele.
Diagrama de casos de uso. O exemplo apresentado no diagrama de casos de uso ilustra um processo de solicitação e compra de materiais em um sistema de almoxarifado. O ator almoxarifado representa o papel desempenhado por essa entidade externa ao sistema. Ele está associado ao caso de uso o C001 solicitar material, indicando sua interação com essa funcionalidade específica. Dentro do caso de uso o C001 solicitar material, há uma relação de include, com o caso de uso o C002 checar estoque, indicando que esse último é necessário para que o primeiro seja executado. Isso significa que ao solicitar material, é essencial verificar se o estoque possui o item requisitado. Além disso, no caso de uso 01, possui uma relação de extend com o caso de uso 03, comprar material. Isso sugere que em certas circunstâncias, como quando o material solicitado não está disponível no estoque, é necessário estender o processo de solicitação para incluir a compra do material. Por fim, o caso de uso 03 está associado ao caso de uso 04, emitir pedido de compra, indicando que após a decisão de compra é necessário emitir um pedido formal de compra. Esse exemplo demonstra como os diagramas de casos de uso são úteis para visualizar e entender as interações entre os atores e as funcionalidades do sistema, facilitando a comunicação entre desenvolvedores e partes interessadas na definição e compreensão dos requisitos do sistema. Boa noite, professora Ana Márcia. Boa noite, pessoal. Me chamo Maicon Filho e eu vou falar um pouco mais hoje sobre as práticas de desenvolvimento de um projeto orientado a objetos com o ML. Bom, essa parte é fundamental, crucial, porque ela, como diz o nome, ela vai desenvolver, vai chegar na parte de desenvolvimento em si do nosso projeto. Então é muito importante que a gente aprenda e entenda muito bem cada tópico que eu vou falar hoje. Então, o primeiro tópico, a primeira fase que a gente pode fazer é o levantamento de requisitos. Bastante coisa que eu vou falar aqui a gente já teve em aula com a Ana Márcia, então bastante coisa vai ser mais fácil da gente assimilar, entender. Por exemplo, esse levantamento de requisitos, que foi uma coisa que a gente já fez. Então, podemos identificar os requisitos do sistema através de entrevistas com stakeholders, análise de documentos. Esse documento que ele se refere, aquele documento que a gente fez para a Ana Márcia, entregou para ele, enfim, é padrão em projetos. Utilize técnicas como casos de uso, diagrama de atividade, diagrama de sequência, para capturar requisitos funcionais e não funcionais, diagramas que o Eduardo já explicou um pouco melhor. Então, o que são os requisitos? Eu trouxe uma foto do quadro que a gente tem lá no nosso sistema de uma aula. Como eu disse, a gente já teve engenharia de requisitos, então vai ser mais fácil de assimilar. Uma aula, se a professora Ana Márcia me permitir, vou usar a explicação dela para explicar sobre o que são os requisitos e o que são os requisitos funcionais e não funcionais. Então, os requisitos do sistema são as funcionalidades, características, restrições que o sistema de software deve atender para satisfazer necessidades dos usuários stakeholders. Eles podem se dividir em duas categorias. Funcionais, que como a professora está explicando ali, são mais funcionalidades do sistema, como por exemplo, registrar pedido do cliente, enfim, entre inúmeros requisitos funcionais que possuem um sistema, e os não funcionais são mais restrições, requisitos de qualidade, como por exemplo, o tempo de resposta deve ser menor que 10 segundos, menor que 20 segundos, enfim. Todos esses são exemplos de requisitos não funcionais. Após o levantamento de requisitos, vamos para a parte de análise dos requisitos. Então, essa também é uma parte fundamental para que a gente estruture esses requisitos de uma forma organizada e bem estruturada. Então, realize modelagem inicial utilizando diagramas de classes, diagramas de sequência, diagramas de estado, entre outros, para representar a estrutura estática e dinâmica do sistema, que eu já vou explicar o que são isso. Utilize padrões de projeto para solucionar problemas recorrentes, promover a utilização de código, isso o Fernando vai falar um pouco mais à frente. Então, como eu falei, você vai estruturar e vai fazer de uma forma mais organizada esses requisitos, usando diagramas, usando caso de uso, enfim. E sobre a estrutura estática e dinâmica do sistema, o que é isso? Então, a estrutura estática, ela se refere à organização das relações entre elementos estáticos do sistema, ou seja, aqueles que existem independentemente do tempo ou do fluxo de execução. São alguns exemplos deles: as classes, interfaces, atributos, herança, entre outros. Já a estrutura dinâmica, ela se concentra no comportamento das interações entre os elementos do sistema durante a execução.
Então, ela inclui aspectos como fluxo de controle, troca de mensagens, transições de estado, enfim, todas as coisas que o usuário vai fazer usando o sistema. Após a análise de requisitos, nós vamos para a fase da implementação, que é a fase do código, né? É uma fase bem simples aqui de explicar, mas a fase talvez mais complexa de ser feita. Então, na fase da implementação, nós vamos converter os modelos UML em código-fonte utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos, como, por exemplo, Java, C#, Python, enfim, entre outros, inúmeras linguagens orientadas a objeto. Então, essa é a parte do desenvolvimento, né? Do desenvolvedor passar para o código. Após a implementação, vamos para a fase dos testes. Várias empresas nós temos setor de testes, né? Como a professora já explicou, muitas empresas ainda têm carência com pessoas para trabalhar no setor de testes, enfim, mas é um setor procurado e as empresas procuram sempre pessoas para trabalhar no setor de teste. Então, o teste é quando a gente vai realizar os testes unitários para garantir que cada componente do sistema funciona conforme esperado. Então, o cara vai pegar lá depois da implementação, depois do desenvolvimento, vai testar, ver se está funcionando tudo certinho, e utilize testes de integração para verificar a interação entre os diferentes módulos do sistema. Então, por exemplo, testar aquele sistema no celular para ver se ele está funcionando bem, no computador, enfim, todas as ferramentas que ele pode ter naquele sistema, naquele software. Após os testes, há algumas boas práticas após o desenvolvimento, que são a revisão e interação, que é quando você vai realizar as revisões regulares do código e dos modelos ML para identificar possíveis melhorias e correções, a documentação, como eu disse, é manter ela sempre atualizada, o gerenciamento de mudanças para manter o registro das mudanças realizadas, suas justificativas para facilitar a manutenção futura do sistema, ou seja, fazer as coisas bem detalhadas, organizadas, e após os testes, após a entrega para o usuário, você seguir monitorando e cuidando daquele software para que eles recebam as atualizações devidas, caso dê algum problema, você esteja disponível para corrigir, enfim, essas são algumas boas práticas que após o desenvolvimento, após a parte da implementação, dos testes, você pode ter para manter o teu software com qualidade. Então é isso. Essa foi a minha parte, minha apresentação de hoje. Muito obrigado. Padrões de projeto nada mais são do que soluções que já foram validadas e testadas anteriormente. Eles têm como um objetivo acelerar o processo de desenvolvimento, como também facilitar por são soluções que já foram testadas e validadas e que facilitam na manutenção e também na legibilidade de um código para quem já está familiarizado com tais padrões. Eles também auxiliam, pois são essenciais para alcançar uma confiança maior no software e também uma escalabilidade para crescimento ao decorrer do tempo. Eles são estruturas flexíveis que permitem você conseguir ajustar mudanças e acomodar expansões futuras. Dentre as categorias de padrões de projeto, a gente tem as criacionais, estruturais e comportamentais. Cada uma delas desempenha uma função dentro desse padrão, que são basicamente as seguintes. O padrão criacional nada mais é do que informar como que os objetos de alguma classe serão criados. Isso promove uma maior flexibilidade e permite que o software seja como um produto de objetos que varia dependendo da sua estrutura e também como a sua funcionalidade. Um exemplo disso é o singleton. Ele é bastante utilizado para quando a gente quer ter certeza que só existe uma cópia de uma classe ou algum objeto em execução. Caso você tente criar um novo objeto, por exemplo, dessa classe, o singleton vai lá e retorna o mesmo objeto existente, não permitindo que você crie novos, sempre mantendo uma única instância em sua aplicação. Padrões de projetos estruturais nada mais são do que soluções que focam em como as classes e objetos serão compostos para formar estruturas maiores e mais complexas. Um exemplo disso é o Decorator. Ele adiciona funcionalidades a objetos de forma dinâmica. Comportamentais, eles lidam basicamente em como que os objetos vão se comunicar entre si. Eles podem informar responsabilidades e também informam comportamentos específicos de determinados objetos. Um exemplo disso é o Observer. Ele permite que basicamente um objeto, que pode se chamar observador, seja avisado quando o estado de um outro objeto que ganha o nome de sujeito muda
e ele é bastante útil para quando a gente precisa manter uma consistência entre objetos que dependem da funcionalidade um do outro. Dentro das aplicações dos padrões de projeto, a gente encontra alguns desafios. Por exemplo, a gente pode encontrar um desafio na complexidade do nosso software ou do projeto, porque depende também de qual é o conhecimento que vai ter desse projeto para realizar uma possível aplicação. Caso tenha poucas pessoas no projeto, a dificuldade será maior e possíveis problemas também irão aparecer por não ter pessoas suficientes e também podendo acontecer também de não ter pessoas capacitadas para um projeto complexo. Alguns desenvolvedores também podem ter uma relutância para novas mudanças, novos padrões, por já estarem acostumados a trabalhar de uma determinada forma. Outro problema que também é um dos grandes problemas é um custo de uma refatoração, que demanda uma separação da equipe que está para desenvolver uma nova aplicação, enquanto pode estar se perdendo essa equipe por ela não estar na produção. Isso faz com que a empresa avalie se ela consegue estar produzindo uma refatoração ou estar direcionando essas pessoas para o custo inicial da empresa, que é a produção. E caso ainda assim não seja escolhido um método adequado, o que pode acontecer, pode acarretar um desentendimento e assim voltando às etapas, assim tendo que refazer todo o processo e todo o ciclo, gerando assim novos desafios e mais problemas para serem resolvidos. O processo de refatoração nada mais é do que um processo de reestruturação de um código-fonte ou de um projeto. Essa técnica visa otimizar um software para que assim consiga um desempenho melhor. A gente também pode utilizar essa técnica para a gente ter uma melhor facilidade na manutenção, como também uma melhor flexibilidade para futuras mudanças e também novas tecnologias no futuro. Os principais problemas encontrados em projetos orientados a objetos são que várias vezes classes e métodos estão utilizando um autoacoplamento, o que dificulta a manutenção e uma possível evolução do sistema, bem também como a violação dos princípios do Solid, onde não está se respeitando as responsabilidades. Também a gente tem que detectar em que trechos do nosso código estão com duplicidade e eliminar essas duplicidades para garantir que tenha uma melhor leitura e também diminuir a complexidade do sistema. Bem, para melhor aplicação tanto da refatoração quanto dos padrões de projeto, é ideal que a gente sempre realize a documentação dessas alterações, para que quando no futuro seja feito novas atualizações, o pessoal saiba quem que fez a alteração e por que fez a alteração. Também garantir que a equipe sempre atualize essa documentação para garantir que não vai ter nenhuma pendência ou falha na documentação. E também utilizar um sistema de controle de visão como o Git para deixar registrado todas as modificações e atualizações feitas no projeto.